Você é membro da Igreja de Deus, corpo de Cristo, ligado à cabeça, batizado num só batismo, guiado numa só doutrina, tendo uma só esperança, formando um só povo. Você é membro da Igreja de Deus, corpo de Cristo. Como você é membro da Igreja de Deus, corpo de Cristo, se você não comunica com outro que está na fé, porque não é da sua denominação igreja? Como você é membro do corpo de Cristo, se você não considera aquele que não está dentro da tua denominação igreja, só porque ele não é membro dessa instituição, mas ele estando em Cristo, ele também é membro do corpo de Cristo. E nós temos que ter comunhão uns com os outros. Não é dentro da igreja que você está, é dentro do corpo de Cristo, igreja de Deus. E eu quero te perguntar, você é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus? Você tem certeza disso? Quem te dá essa certeza? Por onde você tem a convicção? Qual o princípio que te leva a crer que você é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus? Bora ver. Vamos analisar. Se você vive uma comunhão restrita, dentro de um ambiente exclusivo, de um ministério onde se denomina o mais santo, o único povo de Deus. Se você está sob a autoridade do homem, ignorando a palavra, ignorando a correção, quando alguém leva a você o que Cristo mostrou, você não aceita, porque você está submisso à autoridade eclesiástica do teu líder religioso na tua instituição. Você não tem liberdade de manter comunhão com outros irmãos na fé que não é dessa denominação. Você é proibido de participar da comunhão entre os irmãos para propagar a fé, se não for neste grupo. Como você diz que é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus? Se o Espírito Santo não te liga com os demais irmãos, que espírito é esse que está em você, fazendo você se colocar melhor do que outro, desprezando a comunhão e a comunicação com o outro? Que espírito é esse que está em você, que leva você a viver uma vida restrita, submissa, centralizada, dentro de um ambiente, com grupos desse ambiente, instituição, igreja, e você se desfaz dos demais que não estão aí neste grupo? Que espírito é esse que está em você, que não promove a comunhão, mas a dissensão? Que espírito é esse que está em você, que não exerce o amor pelo irmão, que não considera nem honra o irmão, só porque não é da sua denominação, do seu meio religioso, da exclusividade da sua instituição? Bem, reflita, analise. Você realmente tem convicção de que é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus? Você tem essa certeza diante de qual princípio que lhe dá essa certeza? Qual é a garantia que você tem para dizer que é membro do corpo de Cristo? Qual é o alicerce? Aonde é que você está se apoiando para dizer que é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus? Eu te faço essa pergunta porque é muito importante você ter resposta. É muito importante você trabalhar essa questão. É muito importante você analisar esse ponto de observação, para que você seja esclarecido e que você venha examinar-se a si mesmo, para ver se você está na fé, se você realmente é membro do corpo, corpo de Cristo, igreja de Deus. Eu não estou perguntando se você é membro da Assembleia que diz que é de Deus.
Eu não estou perguntando se você é da Universal, que diz que é o poder de Deus. Eu não estou perguntando se você é da Igreja da Graça, que diz que é de Deus. Eu não estou perguntando se você é membro da Igreja Mundial, que diz que é do poder de Deus. Eu não estou perguntando se você é membro da Igreja Congregação Cristã do Brasil, que diz que é a graça de Deus. Eu não estou perguntando se você é membro da Adventista do sétimo dia, que diz que é o verdadeiro povo de Deus que guarda os mandamentos. Eu não estou perguntando se você é membro de alguma igreja ou religião exclusiva. Eu estou perguntando a você e peço a você que trabalhe essa questão na sua mente. Se você é membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. E se você diz que é, qual é a tua convicção? Qual é a tua certeza? Qual é a confiança e qual é o princípio que tu estás usando para isso? Se você diz que é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, por que você despreza os demais irmãos que também estão na fé? Se é que você está na fé, que é aprovada por Deus, que lhe torna membro do corpo de Cristo. Tem esse detalhe. Será que essa sua fé é a fé que leva você a agradar a Deus, ser aprovado por Deus, alcançar o dom gratuito de Deus, por onde você é selado, salvo pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo? Será que é? Paulo vai dizer aos irmãos, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinando a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovados. Mais interessante é o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta 4,16. Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Te faço uma pergunta. Você é membro do corpo de Cristo? Qual é a doutrina que você tem priorizado na sua vida? Qual é a prioridade na sua vida que você tem se dedicado? É buscar o conhecimento e se manter fiel à doutrina de Cristo? Ou você prioriza, se dedica, consagrando sua vida e devotando sua vida ao que os homens impõem dentro das igrejas e religiões, guardando usos e costumes, regras, normas e preceitos de homens, vivendo sacrifício religioso, obras como se fosse de Deus, dentro das instituições como se fosse a vida para Deus? Se você é membro da igreja de Deus, corpo de Cristo, você vai reprovar, vai protestar, vai condenar tudo aquilo que contraria a doutrina de Cristo. Se o Espírito Santo de Deus está em você, ele não vai aceitar nenhuma enxertação, nenhum adicional, nenhum meio, nenhum ensino, nenhuma doutrina que tire você da doutrina de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, você está selado pelo Espírito Santo. Porque o que te garante ser membro do corpo de Cristo, a igreja de Deus, é o Espírito Santo. Não é uma cerimônia religiosa dentro da igreja feita pelo homem, em batismo de água. O que te garante ser membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, é o batismo com o Espírito Santo. E esse quem batiza é Jesus. Quando nós cremos nele e se convertemos pela mensagem do Evangelho. O batismo que o homem faz na água de igreja, esse batismo de água pelos homens, ele não torna vocês membro do corpo de Cristo, nem concede a vocês remissão de pecado, e nem tampouco insere vocês no reino de Deus, corpo de Cristo. Esse batismo que os homens fazem dentro de igreja, por meio de água feita pelo homem, esse batismo concede a você ser propriedade e negócio do sistema religioso igreja, o ministério que você foi batizado. Aonde você vai estar submisso a um bocado de fardo, de regra, de norma estabelecida pelo sistema no qual você foi batizado. Agora você é membro, propriedade do sistema e tem como obrigação viver tudo que o sistema manda, sendo fiel e praticante, zeloso das obras do sistema, não de obra de Deus.
Será que você é membro do corpo de Cristo? Será que você é batizado com o Espírito Santo? Está selado, inserido no reino de Deus, por meio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vai conduzir ninguém a se guiar, a defender e a pregar uma doutrina, um ensinamento, um princípio, um conceito que não esteja de acordo com a doutrina de Cristo. E o pior, que desfaz do sacrifício de Cristo, que rejeita o sacrifício de Cristo, que substitui o sacrifício de Cristo por meio de ensino de conceitos que os homens colocam através de ritual de sacrifício e de regras, como se fosse mérito meio para o povo viver para Deus. Quem está selado com o Espírito Santo jamais vai se conduzir a isso. O Espírito Santo vai nos levar a fazer oposição contra as trevas. E as trevas é todo o ensino, doutrina, conceitos que não condiz com a verdade do Evangelho. Você tem certeza que é membro do corpo de Cristo e Igreja de Deus? Qual a tua vida de regra de fé e prática? Qual a tua prioridade? O que tu tens se dedicado para Deus? Eu peço a você, examine isso. É muito importante. É muito importante você buscar entender isso. É muito importante. Peço a você que reflita. Eu peço a vocês, reflitam, analisem. Não viva uma vida com Deus dentro de emoção, dentro de achismo, dentro de sentimentos, dentro de ser levado pelo aquilo que você acha que é verdade. Vida com Deus é por meio do conhecimento. Ninguém terá vida com Deus se primeiro não conhecê-lo, não conhecer o caminho, não conhecer o meio, não conhecer a condição que Ele estabelece para você e eu, ou qualquer um, ter comunhão com Ele. Ninguém chegará ao Pai se não for pelo caminho. Ninguém terá acesso ao Pai se não for pela porta. Ninguém terá vida com Deus se não for por aquele que leva o homem a ter a vida com Deus. E esse é Jesus. A porta, o caminho, a verdade que você precisa conhecer para que, conhecendo, você seja liberto. Liberto de quê? Liberto da mentira, do engano, que é propagado como verdade de Deus ao mundo, que leva ao mundo a se perder de Deus e a desprezar o convite, o amor, a misericórdia de Deus que Ele operou num ato de amor para salvar a humanidade. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele leva o ser humano a desprezar a salvação, a rejeitar o amor de Deus, a desprezar o que Deus fez pelo homem para salvá-lo. Como é que o inimigo faz isso? Não, eu amo a Deus, eu quero Deus. Como você ama a Deus? Como você está em Deus? Não é como a gente pensa, acha ou crê. Não é como ensina as religiões, as instituições de filosofia, de doutrina, de ensinamento dos homens. É como Deus determina. Nós temos que ser guiados pela luz de Deus, que é a sua palavra, Jesus, que nos leva ao conhecimento, que por onde somos libertos, que é por Ele mesmo. E esse conhecimento nos dá o entendimento da direção para seguir nessa caminhada com Deus, sendo livre da condenação. Você precisa entender isso, irmãos. Não fique aí a sua vida, não porque eu tenho 20 anos de crente, 10 anos de crente, eu sou da igreja Assembleia de Deus, da Batista, eu sou da Católica, eu sou do Testemunho de Jeová, eu sou do Mormon, eu nasci lá, vou morrer lá. Isso, o pior, sem Cristo. Porque se você quiser ir para Deus, morrer salvo, você tem que estar em Cristo, não é em igreja, religião nenhuma. Cuidado, que essas igrejas e religiões privam vocês da verdade, leva vocês a andar fora, a desprezar, errando o caminho por onde vocês vão ser salvos. Então, cuidado, você é igreja, você é membro que forma a igreja de Deus, você é membro do corpo de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, você não vai viver a vida que os religiosos no mundo vivem.
independente da religião. Se você tem o Espírito Santo, você vai viver uma nova vida, novidade de vida, na direção, no conhecimento da palavra, da luz de Deus que é Cristo. Amém?